E aí pessoal, eu sou o Diego, esse daqui é o Project Apps e hoje vamos seguir a linha de analisar juridicamente projetos de leis relacionados a aplicativos empresariais e saber se realmente existem vereadores que realmente estão querendo ajudar aos motoristas de aplicativo. Vamos embora? A pedido de alguns motoristas da cidade de Campinas, lá de São Paulo, que acreditam e apoiam a nossa pesquisa de pós-graduação relacionada a aplicativos empresariais, hoje é a vez da gente analisar juridicamente o projeto de lei 197/21 do vereador Nelson, lá da cidade. Como sempre, o que a gente vai analisar aqui é se realmente esse projeto de lei é um projeto de lei efetivo ou se é um projeto de lei populista e mal feito e que está ali provavelmente só para buscar novos votos para a próxima eleição. Vale lembrar que eu não tenho nada contra a pessoa do vereador Nelson. Na verdade, eu sequer conhecia ele. Passei a conhecer depois da pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo aqui. O que vai acontecer nesse vídeo é uma análise jurídica, assim como eu fiz a análise jurídica do projeto de lei do vereador de São Paulo, Marlon, como vocês podem ver na imagem aqui na frente. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa ao vereador Nelson caso o texto que eu esteja mostrando nesse vídeo não seja o texto final do projeto de lei dele. Por quê? Porque ao longo da pesquisa eu tentei muito achar o número do projeto de lei e realmente foi bem difícil achar. E depois que eu achei o número do projeto de lei, foi ainda mais difícil achar a parte escrita do projeto de lei. Porque eu não sei, simplesmente era muito difícil. Eu acabei encontrando um link em uma reportagem completamente randômica e esse vai ser o link que a gente usará aqui nesse vídeo. Então já fica aí a sugestão para o vereador Nelson. Da próxima vez, sempre que fizer um post relacionado ao seu projeto de lei, já deixa lá o número do projeto de lei que você esteja falando e já deixa lá o link para que as pessoas, para que seus eleitores possam ter acesso ao projeto de lei e ler em sua totalidade. Isso seria muito bom da sua parte, vereador. Mas, como eu disse, eu consegui a parte escrita e o projeto de lei é esse daqui que vocês vão ver na tela. Em seu artigo 1º, o projeto de lei suprime o inciso 3º do artigo 5º da lei que rege os motoristas lá da cidade de Campinas. Basicamente ele suprime isso daqui, ó. Mas em todos os seus discursos, em todos os seus vídeos falando sobre o determinado projeto de lei, o vereador diz que ele quer aumentar de 8 para 10 anos o limite do uso dos carros. Mas em nenhum ponto do projeto de lei diz isso. Entretanto, eu vou imaginar que isso seja apenas um erro da descrição, que o vereador ou quem fez a descrição da lei simplesmente esqueceu de colocar os numerais. Então, vamos passar para o que realmente importa, o direito de defesa dos motoristas. Vem aqui o artigo 2, que acrescenta 2 incisos. Vamos lá, vamos começar pelo inciso número 10. O inciso número 10 diz o seguinte: notificar o prestador do serviço da sua suspensão ou exclusão com indicação clara e devidamente fundamentada do motivo. Com a total subjetividade dos termos e condições dos aplicativos empresariais, essa medida se torna pouco eficaz. Mesmo com o inciso dizendo que a certificação deve ser fundamentada, o aplicativo pode, por exemplo, descrever que a punição foi tomada com base no artigo X, lá dos termos e condições dela. Com isso, com essa fundamentação, já é o suficiente para cumprir o que pede a lei. Se, por exemplo, a gente tem um artigo nos termos e condições de um dos aplicativos que diz que o tempo inteiro o motorista deve ser cordial, e aí um passageiro entra, dá um bom dia ao motorista e o motorista não responde, esse passageiro pode reportar ao aplicativo e o aplicativo simplesmente poderá fundamentar que o motorista descumpriu o artigo número 10 e com isso já seria o suficiente para cumprir o que pede o inciso 10. Eu sei que eu sei que você, motorista, eu sei que o próprio vereador imagina que o aplicativo simplesmente vai fazer um textão lá explicando qual foi os motivos detalhadamente que fizeram o motorista ser punido. Mas a gente sabe que a lei não funciona assim. E o vereador, que também é formado em direito, deveria saber disso também. Se um dos aplicativos fizer uma fundamentação rasa e simplesmente fundamentar a expulsão
em um dos seus artigos, nenhum juiz do mundo vai dizer que eles estão descumprindo a lei, porque eles estão fazendo exatamente da forma que a lei foi pedida. Desta forma, fica claro e evidente que o problema não está em mandar ou não mandar o aplicativo fazer, e sim nos termos subjetivos do aplicativo que permitem que eles expulsem um motorista simplesmente porque o motorista não deu bom dia. Já o inciso 11 diz o seguinte: garantir ao prestador do serviço o exercício da ampla defesa e do contraditório antes da imposição definitiva da sua exclusão. Tudo muito bonito, mas eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui, ó. Imposição definitiva da sua exclusão. Você que é motorista conhece aquelas punições que principalmente a 99 costuma mandar, né? Que é aquela punição em dias. Eles colocam lá que o motorista foi suspenso por 2 dias, por 9 dias, por 999 dias. Vocês conhecem, já devem ter visto nos diversos grupos punições desse tipo. Uma punição de 999 dias é uma punição definitiva? Não, não é, porque no 1000º dia o motorista vai poder voltar a rodar, não é verdade? A partir do momento que a punição não é definitiva, ela já estaria suprimindo a lei, ou seja, ela já estaria burlando essa lei que nem foi aprovada ainda. O próprio uso errado desse termo que a gente grifou já deixa claro a ineficiência desse inciso em questão. Fica evidente que as plataformas vão burlar de forma tranquila esse inciso que foi muito mal feito. Além disto, além de mal descrito, mal formulado, ainda faltam muitas outras coisas para trazer a eficácia da lei. Por exemplo, onde está o prazo para o aplicativo apresentar a queixa e o prazo para o motorista fazer a sua defesa? Não tem. Aonde está o prazo para, depois de feita a defesa, o aplicativo ter um tempo para responder à defesa do motorista? Não tem. Aonde é que está a delimitação para que os aplicativos não possam punir, mesmo que temporariamente, de qualquer forma, os motoristas antes de apreciar a defesa deles? Não tem. Aonde é que está a multa caso o aplicativo resolva jogar a lei para cima e decidir que vai punir do mesmo jeito? Qual é a punição para o aplicativo? Não tem. Aonde é que está a multa para casos de repetição, quando o aplicativo vai cometer o mesmo erro para o mesmo motorista diversas vezes? Isso também não tem. Aonde é que fica a isonomia para os casos onde os motoristas são punidos por terem nota baixa e os passageiros não serem punidos por nota igualmente tão baixa? Isto também não tem em nenhum dos pontos desse projeto de lei. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque no vídeo que eu fiz a análise do projeto de lei do vereador Marlon de São Paulo, eu já falei bastante sobre isso. Então, se quiser entender de forma mais detalhada, vai lá em cima, dá uma assistida no vídeo, que lá eu explico certinho, para não deixar esse vídeo ainda mais longo. Mas em resumo, o que temos até aqui agora é que se o projeto de lei não trouxer um prazo, não trouxer definições do que o aplicativo deve falar na sua descrição lá do porquê o motorista foi banido, se não trouxer multas e muitas outras mudanças, esse projeto de lei se torna completamente ineficaz. O vereador Nelson, que também é jurista, deveria saber que a eficácia da lei não é apenas um termo bonitinho que a gente está usando em um vídeo. Eficácia da lei é um termo técnico usado na construção de qualquer lei. A eficácia da lei significa que a lei em construção deve por si só emitir o efeito para a qual ela foi elaborada. Ou seja, se o efeito desse projeto de lei é evitar que os motoristas vão para a justiça para conseguir se defender, se o projeto de lei não impede isto, significa que ele é ineficaz, então não precisa existir. A partir deste momento, saímos um pouco da análise jurídica e vamos para uma opinião pessoal minha, que é o seguinte: pesquisando um pouco da vida do vereador, eu li um pouco dos projetos de lei dele, assisti alguns vídeos do canal dele e percebi que o vereador ele é negacionista e também não costuma fazer pesquisa para falar sobre assuntos complexos. Então, apesar de ser um jurista, eu devo imaginar que ele não fez pesquisa nenhuma jurídica relacionada a isso, ou sequer deve ter procurado motoristas que passaram por diversos tipos de punição para entender melhor como é que funciona as punições dos diversos aplicativos diferentes.
parece que ele sequer sabe que cada aplicativo pune de uma maneira diferente. Por isto, a construção tão simplista do inciso 11 parece ser feita de uma maneira assim, sei lá, muito rasa. Parece que ele realmente não quis saber quais são os reais problemas e como resolver. O que eu, como pesquisador, espero é que o vereador Nelson possa assistir esse vídeo, possa entender o que ele errou, possa, por exemplo, reunir um grupo de motoristas, até mesmo de Campinas aí, que já tenham passado por punições do aplicativo, que ele possa reunir esses motoristas e conversar com esses motoristas para entender melhor, porque, por exemplo, o inciso dele sequer fala sobre os tantos e evidentes erros da inteligência artificial dos aplicativos, principalmente a inteligência artificial da 99pop, que erra diariamente. E sem o controle da inteligência artificial dos aplicativos, evitar que os motoristas sejam banidos e percam dinheiro com isso, vai ser uma conduta bem difícil. Então vai lá, vereador, senta com os motoristas, tenta entender o que foi que aconteceu e aí sim, melhora esse projeto de lei. Eu espero também do fundo do meu coração que ele não haja como o vereador de São Paulo, Marlon, que quando diversos juristas acabaram indo até as redes sociais dele questionar a ineficácia da lei dele e questionar outras coisas das condutas do vereador, ele simplesmente bloqueou todos os juristas, bloqueou todos os motoristas que acabaram questionando a ele sobre o mesmo assunto e apagou uma por uma todas as postagens que foram feitas por juristas e por motoristas que questionaram o projeto de lei dele. Então, o veredito de hoje é o seguinte: o artigo 1º tem um claro erro na construção do próprio artigo e os incisos que foram adicionados claramente não resolvem o problema da subjetividade dos termos e condições do aplicativo. Bom, se vocês estão curtindo as análises e diversos conteúdos do canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Com certeza, desta forma, esse vídeo vai acabar chegando a mais motoristas como vocês. Se quiserem saber um pouco mais sobre a minha pesquisa de pós-graduação, as consequências dela e o que vai ajudar os motoristas como vocês, simplesmente é só dar uma lida na descrição que lá tem uma explicação bem rápida acerca da pesquisa. Enfim, ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aperta o botão vermelho aqui embaixo. Forte abraço e esse é o Project Apps.